Olá, então, boa tarde a todas e a todos. A gente está começando, então, a nossa quarta sessão do ciclo de debates em pesquisa antropológica. A gente está muito, muito feliz de ter aqui hoje com a gente a Isabela Venturosa, a Fernanda Souza, para pensar um pouco a condição situada a partir da qual a gente produz conhecimento na antropologia, né? Um tema da maior importância, né, que atravessa as nossas discussões em pesquisa. Então, eu já queria, de saída, agradeço muito a Isabela, a Fernanda, eu sei que é uma correria o final de ano e de semestre, vocês fazem milhões de coisas, então, muito obrigada por virem bater esse papo aqui com a gente hoje, né? Eu vou falar algumas coisinhas bem rapidamente, né, para apresentar vocês, falar um pouquinho do tema enquanto a gente vai conversando. Bom, essa condição situada, né, as formas pelas quais habitamos determinadas posições sociais, é não só algo do qual a gente não pode se despir como pesquisadoras, né, ou seja, não podemos nos despir de como nossos corpos de pesquisadoras são situados socialmente, né, e eu estou usando o universal feminino pesquisadoras, até pela conversa que a gente tem hoje com duas pesquisadoras, né, mas essa condição situada é também, na sua versão talvez mais interessante, algo que nos permite travar determinadas relações em campo e produzir um conhecimento tão mais afiado quanto mais refletimos sobre os nossos próprios pertencimentos, né? Então, nosso tema aqui hoje tem a ver com a importância da intersubjetividade na pesquisa antropológica, com pertencimentos, com relações de poder e com as formas pelas quais tudo isso está relacionado à própria produção do conhecimento antropológico. Outro ponto que me parece fundamental também nessa aula é como o perfil dos pesquisadores, das pesquisadoras, dos estudantes em ciências sociais e antropologia vem se transformando cada vez mais, e na medida em que se abre espaço para outros corpos e saberes ocuparem a universidade. Isso faz com que certa ideia de alteridade, entre aspas, né, na antropologia, seja ela mesma reposicionada a partir das possibilidades de mulheres, pessoas negras, LGBTI+, indígenas, pessoas das periferias das cidades ou dos lugares mais rurais, né, na medida em que essas pessoas atuam como antropólogos e antropólogas, não apenas como objeto, mas como sujeitos também produtores do conhecimento antropológico. Bom, quais as implicações de tudo isso para a nossa discussão sobre conhecimento? O que isso tudo tem a ver com os lugares de fala possíveis, com as questões sobre legitimidade, representatividade, multivocalidade, né? Esses são alguns temas que nos parecem importantes para a formação em pesquisa antropológica e que temos o prazer de ter aqui para debatê-los conosco duas antropólogas, ambas doutorandas na Unicamp, que têm realizado uma reflexão sobre o tema a partir de pesquisas já realizadas e de pesquisas em curso. Então, eu vou apresentar rapidamente vocês e trazer mais umas 2 ou 3 questões para passar a fala para vocês definitivamente. Então, a gente tem aqui a Isabela Venturosa de Oliveira. A Isabela é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Unicamp, mestre em Antropologia Social pela USP e licenciada em Ciências Sociais pela Unesp. Integrou a comissão editorial da revista Cadernos de Campo, dos alunos de pós-graduação em Antropologia Social da USP, e a comissão organizadora da Sexta do Mês, evento mensal dos alunos do PPGAS da USP também. É pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença e do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Unicamp, né? O NUMAS, que eu falei anteriormente, é da USP. Atua principalmente com pesquisa, ensino e extensão nos seguintes temas: relações de gênero, masculinidades, violência e feminismos. E, além da Isabela, a gente tem aqui a Fernanda Caliane Martins Souza, que também é doutoranda, né, no programa de Ciências Sociais, dessa vez na Unicamp também, mestre em Antropologia Social e bacharela licenciada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Integra como pesquisadora o NUMAS, da USP também, e o PAGU, da Unicamp.
e desenvolve pesquisa sobre gênero, raça, sexualidade e violência. É biógrafa da deputada e sambista Alessi Brandão, né, e atua como educadora na rede básica de ensino, produz materiais didáticos para ensino à distância e para adolescentes. Já atuou como consultora educacional para organizações como o Projeto Guri, Plano International e Unicef. Né, essa é a descrição dos currículos de vocês. Eu achei ótimo como vocês organizaram. Bom, os textos que a gente indicou aqui para a aula de hoje passam pelas trajetórias de pesquisa de vocês duas, né? Um deles está relacionado à parceria entre a Isa e a Fernanda num curso sobre masculinidades e os questionamentos que esse curso trouxe, e os outros dois são textos que passam pelas pesquisas das duas em seus mestrados, né? Antes da gente prosseguir, eu queria só rapidamente falar sobre duas questões bem gerais no material para aula, que me pareceram super produtivas, assim, entre tantas outras, né? Mas pensando um pouco no que tem sido nossa experiência, né, Tânia, como professora aqui na disciplina de pesquisa antropológica. Então, a primeira questão que eu queria mencionar tem a ver com as várias atuações possíveis da Fernanda e da Isa como pesquisadoras, né? Eu digo isso porque eu sempre tento, no curso de graduação em Ciências Sociais, não reforçar as fronteiras entre pesquisa, ensino e extensão. Porque muitas vezes isso tudo aparece mais ou menos junto na nossa experiência, né? E há muitos caminhos para a atuação profissional de antropólogas e antropólogos. Não necessariamente a pesquisa antropológica está restrita aos mestrados e doutorados, ou a docência está restrita aos espaços formais, por exemplo, né? Então, fazer pesquisa pode levar para além da universidade, e o texto de vocês é exemplar de como vocês desenham outros diálogos a partir de uma experiência de pesquisa, e depois de como levam esses diálogos de novo para o campo da produção acadêmica, né? E essas dimensões, então, vão se retroalimentando, né? É muito bacana também como vocês falam que a busca por outros espaços tem a ver com o processo de se tornarem pesquisadoras negras, né? Achei muito bonito, eu vou ler um trechinho aqui de vocês, né? Fala o seguinte: a combinação entre nossas áreas de pesquisa, de forma mais direta, e os processos que vivíamos ao nos tornarmos pesquisadoras negras, em espaços ainda pouco habitados por aqueles que podem ser pensados como nossos pares, era o que nos motivava a buscar outros espaços de produção de conhecimento, convívio e comunicação, né? Lindo esse trecho, né? Sobre o processo de tornar-se pesquisadora negra na universidade, né? E também porque é isso, né? Não é a cor da pele ou o sexo que definem naturalmente esse lugar de produção do conhecimento, né? Esse lugar ele é construído num mundo de possibilidades, né? Em que se experimenta, então, lugares sociais distintos e num processo no qual, de fato, cor de pele e sexo importam, mas se articulam entre tantas possibilidades quanto são as experiências possíveis de ser uma mulher negra pesquisadora, né? Eu acho que aí tem um caminho muito legal para a gente pensar em como se produzem, então, identificações e desidentificações na relação com os sujeitos, quando a gente faz pesquisa, né? Nada disso é imediatamente dado por nenhum tipo de essência, né? Então, talvez, não sei o que vocês prepararam, talvez a gente possa depois retomar esse ponto no debate, né? Para explorar um pouco essas possibilidades de ser mulher negra pesquisadora, como elas aparecem ao longo da trajetória de pesquisa de vocês, nos objetos de pesquisa, nas experiências de pesquisa que vocês têm, e no modo como são afetadas por essas experiências, né? E como isso tudo está relacionado também a como a Isabela fala num dos textos, aos afetos políticos que determinada trajetória ou experiência social tornam possível, né? Bom, tudo isso também passa pela discussão do, entre aspas, lugar de fala, polêmico do lugar de fala, né? Me parece também importante a gente encarar esse debate, né? Eu tenho visto cada vez mais estudantes falando, bom, não vou debater isso porque eu não tenho lugar de fala, né? E aí isso me parece bem complicado quando a gente pensa em pesquisa, em como a ideia de diferença é central para a pesquisa antropológica, né? E vocês comentam sobre isso num texto de um jeito bem interessante, né? Trazendo as possibilidades de se discutir lugar de fala, mas possibilidades que são para situar e para produzir o debate, né? E não para restringir o debate sobre certos temas, né? Então, enfim,
Estou super animada para ouvir vocês, a Tânia também. Eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui hoje no nosso curso, né? O espaço está aberto, enfim, para vocês ocuparem. Muito obrigada. Boa tarde. A gente ficou muito feliz com o convite. Fiquei aqui até tímida com essa apresentação da Isa. A gente pensou, na verdade, em bater um papo com vocês, começar apresentando de uma forma mais geral a nossa atuação, depois passar um pouquinho pelos cursos que a gente tem dado e sobre esse afeto, né, que a Isa fala como afeto político, é um afeto antropológico também, e depois falar individualmente sobre as nossas pesquisas. Não sei o que vocês acham, tudo bem? Seja assim? Beleza. Eu acho que, comentando a princípio um pouquinho sobre a minha trajetória, e depois a Isa fala um pouquinho sobre a dela, não sei, assim como a Isadora estava falando, eu acho que é muito difícil quando a gente vem de outros lugares sociais, chegar na academia e se manter na academia de uma forma muito restrita, como muitas pessoas fazem. E acho que isso não é nem só por uma falta de desejo. Acho que às vezes a gente deseja isso, mas tem possibilidades que a vida vão colocando. Uma delas, como a Isa fala sempre, são os boletos. Mas eu acho que, para além, né, dessa questão financeira, tem muito essa necessidade de tecer essas relações em outros lugares e conseguir sentir também, em alguma medida, que a gente retorna socialmente esse esforço, né, de estar nesses lugares, inclusive no sentido de, não sei, estudar a vida toda na rede pública de ensino, e aí você chega na universidade, você vai conviver com outras pessoas, e você se cobra, né, a gente se cobra onde que eu estou devolvendo isso. E aí, falando sobre mim especificamente, acho que eu sempre tive essa cobrança interna, desde os temas de pesquisa, mas também passei muito tempo em movimentos sociais, então movimentos feministas, movimento estudantil, movimento negro em alguma medida, movimentos de mulheres lésbicas e bissexuais, e acho que esse ativismo também alimentava o que ia sair das pesquisas e depois alimentou também uma rede de contatos para atuar profissionalmente em outros lugares. Então, os cursos, atualmente eu estou coordenando pesquisas de desigualdades e identidades num centro chamado Internet Lab, e aí que abre também essa possibilidade de diálogo com organizações da sociedade civil, com políticas públicas, com outros caminhos que eu nem imaginava também, além dessas consultorias e outras coisas, e eu acho importante não só falar sobre isso, como frisar isso, porque quando a gente está na universidade, a gente não vem de uma família que tem super condições financeiras de te apoiar para estar ali, você precisa saber quais caminhos percorrer. E eu acho que é importante quando a Isa traz esses pontos para que a gente consiga também, em alguma medida, vislumbrar a nossa vida profissional para além da academia, ainda mais nesse momento político em que os espaços na academia estão cada vez mais restritos, né? Gente, boa tarde. Queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. Para mim é um prazer mesmo estabelecer laço com vocês hoje. Para quem eu não conheço, oi, Isabela, prazer. Muito feliz também de estar na companhia de professoras tão inspiradoras para a gente, né? E ser tão bem falada assim, fico com o ego lá em cima. Já aprendi muito com vocês nesses anos todos, tive o prazer de ser estagiária da Tânia, uma década atrás quase, né? Eu tenho que entregar minha tese, gente. Eu fui estagiária dela no comecinho do doutorado. E foi ótimo. As nossas 6 semanas de gravidez, que deu tempo de aprender um pouquinho, foram ótimas. Então, também é um pouco isso. Eu acho que os encontros que a gente estabelece com vocês, enquanto professoras, também vão formando a forma como a gente vai pensando a nossa própria docência. Então, já de antemão, agradecimentos mil. E agradecendo quem está aí com escuta para a gente e querendo fazer troca hoje. Estou muito animada para participar. E a minha parceira, né, que já de antemão já abre muito bem. Acho que, como a Nanda disse, acho que um ponto de partida para a gente é isso, de que somos sujeitos marcados, né? E
é muito fácil ser neutro, quando o neutro é branco, quando o neutro tem condições de passar como neutro, né? Mas quando você é uma pessoa que vem de outros lugares, né? Você está sempre sendo lembrado quem você é, e isso vai afetar o que você vai fazer enquanto pesquisa, como vai ser a sua possibilidade de ensino e tudo mais. Seria legal ver as carinhas das pessoas, também ia falar isso, que eu tenho um pouco de ansiedade de buraco preto. Gente, como a Nanda disse, não viemos de lugares privilegiados. Eu sou filha de um casamento interracial, sou neta de imigrantes baianos, nasci em Osasco, cresci caipira em Jundiaí. Salve, Osasco! E para mim sempre foi uma coisa bem forte isso de... Sou a primeira da minha família a fazer universidade pública, e a minha primeira geração a fazer universidade, aos trancos e barrancos. Então, esse lugar de entrar na universidade, correndo pelas beiradas, como a Isa disse, eu fiz o Unesp, né? Uma universidade lá nos confins do mundo, bastante marxista, e é um lugar muito diferente. Eu tive um choque enorme quando fui para a USP, porque na Unesp éramos todos pardinhos, filhos de trabalhadores, era outro rolê. E aí você vem na USP, é todo mundo branco, culto, fala francês e vai para fora do país todo ano. Tipo, essa não é a minha vivência. E já cheguei na Unesp com essa ideia de pesquisar gênero, sem nem saber o que era essa categoria, né? Já queria trabalhar com isso porque era uma questão forte para mim, sendo a filha caçula num casamento que tinha 2 irmãos mais velhos com quem eu sempre conflitei muito e sempre disputei muito um espaço. Então, acho que para mim e para a Nanda também são questões importantes pensarmos quem somos enquanto sujeitos que estão produzindo a nossa biografia mesmo. Pensar que as nossas questões de pesquisa não são coisas aleatórias. Elas têm muito a ver com quem nós somos, né? E que mundo queremos. E aí eu fui fazer o Unesp, acabei me envolvendo essa coisa de pagar os boletos, né? Acho que eu tenho uma trajetória bem diferente da maioria dos colegas, que no primeiro ano já ganhei uma bolsa de estudo que era para pessoas de baixa renda, e já comecei com iniciação em pesquisa no primeiro ano, que a gente cai ali de paraquedas e nem sabe o que é pesquisa, né? Isso me afetou muito enquanto sujeito, porque eu tive uma boa iniciação com um professor que era super Foucaultiano, e fui trabalhar com violência policial, segurança pública, questões que foram moldando muito o meu olhar. Daí, mais tarde, fui trabalhar com violência contra a mulher e acabei me embrenhando nesse campo das masculinidades, né? E aí, indo para a USP, sofrendo esse choque de realidade, tendo cota de impressão, né, tendo várias coisas diferentes do meu mundo, conheci a Nandinha, né, e estabeleci laço com ela, pertencendo também a outro lugar, se reconhecendo como sujeito. E aí, tendo que também, mais tarde, fazer certas correrias para continuar. A gente sabe que uma bolsa de pesquisa não paga o aluguel, assim, a gente mora em São Paulo, né? Não paga o aluguel tão bem, então a gente sempre foi da correria, né? Sempre foi atrás de freela, nunca foi a acadêmica culta que fica o dia inteiro na universidade lendo em francês. O nosso corre era outro. E isso foi moldando um pouco do que a gente foi pensando de mundo, fazendo esses caminhos. Eu estudei na Unesp de Marília, fazendo esses caminhos que não são tão comuns. Eu acho que, quando olho para a Nanda, acho que os nossos colegas, né, de formação, acho que não fazem muitas coisas que a gente costuma fazer, que tá sempre atirando para tudo quanto é lado, né? E isso é um desafio enorme para terminar um doutorado nessa pegada. Mas estou até inspirada aí que a Nanda correu bem e está aí sendo reconhecida pra caramba. Bom, acho que daqui a gente já pode passar melhor para os nossos cursos e pensar sobre eles. E pensar depois as nossas questões de pesquisa, né, e como se deram, porque eu acho que faz totalmente sentido nessa aula. Nesse contexto de sermos não
não herdeiras em São Paulo, fomos propor vários cursos em vários lugares, né? Atiramos para tudo quanto é lado, nem todos os lados nos aceitaram, mas onde deu a gente se enfiou, né, Nanda? E aí a gente passou a oferecer capacitação e cursos, sempre sobre questões relacionadas à nossa trajetória de pesquisa, assim, principalmente nesse campo de reflexões sobre gênero, sexualidade, questões raciais, classe, etc., que é bem a pegada que a gente faz interseccional, tanto no NUMAS quanto no PAGU. E aí a nossa ideia nesses cursos, a gente deu uma série de cursos no SESC, aqui na Escola de Sociologia e Política em São Paulo, em outros espaços, e a gente sempre estava pensando nos sujeitos que viriam até nós, nas questões que a gente estaria propondo, quem seria a bibliografia e como a gente faria isso de uma maneira a pensar, não só de uma maneira a propor, a transmitir conhecimento e trabalhar com teoria, com o pessoal, mas é realmente fazer dialogar com as próprias experiências dos sujeitos que estavam ali. E para a gente era muito importante saber quem era esse estudante que estava chegando até a gente, né? E aí, a gente deu uns 3, 4 cursos nesses últimos 3 anos, acho, e nesses cursos sempre foi uma questão de falar sobre as nossas próprias identidades, então éramos professoras marcadas sempre, e às vezes as nossas identidades também causavam um certo alvoroço, né, porque... E a própria identidade dos próprios sujeitos que estavam em sala, a gente deu um curso que chamava Racismos e Processos de Subjetivação. E aí tivemos algumas alunas negras que chegaram na sala e viram metade da sala branca e falaram, o que é isso aqui, né? Que esse monte de gente branca querendo falar de racismo. E aí a gente foi construindo durante o curso essa conversa de modo que não passou a ser uma coisa estranha. Temos negros e brancos na mesma sala falando de racismo e se entendendo a partir de um lugar de branquitude ou de negritude, né? Então, a gente ia 2 pessoas bastante... Não sei se a Nanda tem, eu tenho vários planetas em Capricórnio, mas sou canceriana de coração, que faz todo sentido. Mas a gente é muito crica com transmitir os textos, trabalhar os textos, se apegar aos textos, mas sempre eram conversas muito horizontais, nas quais a gente se colocava como sujeito, trazia coisas pessoais, e as alunas e alunos se sentiam bem também para fazer isso, e dar a essas experiências pessoais, conseguir ler essas experiências pessoais como experiências que tinham a ver com o social, que estão sempre em diálogo com o social. Então, era maravilhoso assistir o processo e participar do processo juntos, e acho que já adiantando, a Nanda pode vir também para eu não segurar tanto a fala assim, né, mas acho que uma questão importante seria falar do que a gente propunha também enquanto trabalhos finais para esses cursos. A gente propunha sempre que os sujeitos tentassem tecer uma relação entre as teorias e os textos lidos e a própria vida. E, nesse sentido, a Nanda teve uma ideia brilhante, que foi a de propor cartas etnográficas, cartas que os sujeitos endereçassem a nós, as professoras, falando desse processo, tentando fazer essa costura, né, entre as próprias vidas e o que foram aprendendo ao longo do curso. E coisas lindas, né? Na última aula todo mundo chorava. E a ideia um pouco, já vou fechar nisso, Nanda, daí você põe o que você quiser. Era que a gente não só propunha esses trabalhos finais para eles, mas a gente propunha a fazer também os trabalhos finais e pensar juntos sobre nossas identidades, nossas trajetórias, as questões que estavam debatendo em aula, e escrever cartas para eles. E aí, como tínhamos também alunas e alunos que eram de outros campos, saía gente que fazia ilustração, saía gente que fazia música, poesia, no último dia fazia poesia sobre aquilo. Então, os espaços de troca tinham uma potência que acho que eram, assim, eu aprendi muito fazendo, entendeu? Fala aí, Nanda.
enquanto você estava falando de quantas pessoas se afetavam e a gente se afetava, acho que esses afetos, eles nem sempre eram positivos também, né? Nesse curso de racismo e processo de subjetivação, a gente lidava muito também com conflitos que surgiam. Então, de alguém que dizia, então talvez eu possa ser uma pessoa negra, e a outra que falava, jamais você seria uma pessoa negra, você é uma pessoa de classe média, vai se olhar no espelho. E essas coisas nos colocavam diversas vezes numa saia justa, mas, ao mesmo tempo, esses estudantes que faziam o primeiro curso voltavam para outros cursos. E aí a Isa falou de 4, mas eu acho que foram 7, mais ou menos, cursos que a gente deu em espaços diferentes. E a gente ia sempre reencontrando essas pessoas. E o que eu acho que era mais interessante é que, nesse momento final de cada curso, a gente conseguia ver, a partir desses trabalhos finais, e aí eram cursos que geralmente duravam... eram cursos de 30 horas, então 4 horas aos sábados, não eram cursos longos, mas a gente conseguia ver um processo de amadurecimento de leitura desses sujeitos sobre si, uma mudança de narrativas sobre si, porque era uma coisa muito interessante. Inclusive, a gente tem um artigo para Paris sobre isso, mas ele está atrasado. Então, não sei, eu acho que tinha essa questão dos conflitos que iam surgindo, e de outros marcadores que também perpassavam, não era sempre uma questão de raça, ainda que essa trouxesse mais tensão no ar, assim. Nós tivemos, por exemplo, um aluno de 72 anos, e que ele falava sobre questões raciais a partir de um lugar muito outro, era muito diferente ouvi-lo. E era sempre... Eu me sentia aprendendo o tempo todo com ele, mas ele me chamava de senhora, e chamava a Isa de senhora. E aí ele tinha uma relação também com o lugar de professora ou professora, que era muito diferente do pessoal de 19 anos que estava fazendo o curso, porque era um tema que interessava, porque tinha conflitos na família que era bolsonarista. Então, a gente também pegou esse processo de ascensão de um governo mais conservador em relação aos outros governos, e isso também fazia parte desses processos. E era muito curioso, porque, no fim, a gente ficava sempre numa dúvida se era possível dar essas aulas sem que a gente chegasse num lugar que parecesse beirasse ser uma autoajuda, né, coach, mas era muito difícil não dar essas aulas sem que as pessoas trouxessem esses sentimentos à tona, sem que elas chorassem, sem que a gente chorasse também lendo depois, né, as cartas e vendo as ilustrações e os poemas, slam, era uma intensidade muito presente nos espaços. Mas como a Isa estava falando, a Isadora agora, nossa, quanto a isso, essa questão do lugar de fala era uma questão muito presente, mas principalmente quando a gente foi falar sobre masculinidades. E aí o artigo... ele veio muito dessa inquietação que nos gerava, porque era tanto uma questão que nos questionava, porque estávamos ali, e acho que a Isa é bem mais acostumada que eu a ser questionada sobre isso, porque, no fim, eu estou sempre num lugar mais, digamos que, confortável em alguma medida, nessa coisa de autoridade para falar, mas nesse questionamento que vinha desde esse momento em que propusemos o curso, e que perdurava também na aula, quando homens, mesmo sendo um curso sobre masculinidade, muitas vezes eles achavam que não podiam falar, porque, enfim, o sofrimento que eles tinham enquanto sujeitos era muito menor do que as mulheres. Então, eles entravam num lugar, assim, de autopunição, e era difícil desfazer isso e colocar, então, um espaço em que a gente, muito inspiradas por Bell Hooks, transformasse, em alguma medida, aquela sala em uma comunidade, né, que não tivesse uma transmissão de saberes, mas que a gente, de fato, estabelecesse trocas da forma mais oriental que pudéssemos. Inclusive, isso fez com que, aos poucos, a gente se desprendesse um pouco dessa necessidade inicial de, nossa, precisamos debater os textos completamente, todos os textos, e eu era mais louca que a Isa nesse sentido, porque eu queria levar os textos e debater todos os textos. E aí a gente começou a usar, então, filmes e indicar livros de literatura, e abrir espaço para que outras coisas surgissem, e acho que eram nesses momentos que mais aprendíamos, né? Na verdade, tudo isso se conectava muito bem. Sim. E
acho que tem também uma dimensão aí, quando a gente está falando de afetos, no sentido de afetar-se, né, que era muito presente, que era também, a Nanda traz uma ideia, que eu não me recordo qual é o autor, Nanda, depois você manda aí para o pessoal, sobre o corpo como uma caixa de ressonância. Então, também, à medida que a gente trazia sobre as nossas experiências, que os outros alunos traziam, eles iam mutuamente se afetando, e isso ia transformando o que eles estavam pensando. Então, a gente trabalhou muito sobre o lugar de fala, né, tentando desfazer certas incompreensões, mas também muito sobre um lugar de escuta, e como a escuta é um processo ativo, né, e que nos afeta e nos transforma, né, muito potente. E sempre é uma questão de também situar, né, o debate. Essas questões, por exemplo, em termos de questão racial, eu sou uma pessoa que transita muito, né? Para algumas pessoas, eu me ler como branca. Algumas pessoas vão me ler, geralmente, quem é, sabe? Aquela música do Racionais, pardinho igual eu, tem um monte. Quem é pardinho sabe quem é pardinho. Você olha ali esse aqui não é daqui. Então tem um monte de branco, esse aqui não é tão branco assim. Inclusive, acho que em algum dos cursos que a gente fez um curso sobre masculinidades e racismo. Nossa, é verdade, a gente não fez só 3, 4, foi muita coisa. E uma das propostas que a gente fez de trabalho final também era uma pergunta: como você se percebeu um sujeito racializado? E nesse processo, como a gente também fazia, eu escrevi um texto no Medium sobre isso, como para mim sempre foi um conflito muito grande, essa questão da questão racial, né? Porque meu pai é branco, minha mãe é negra, e eu, para o IBGE, sou parda, né, como uma categoria oficial, e ao longo dos anos fui me apropriando fui produzindo uma narrativa sobre pessoa negra de pele clara, né? Por questão política mesmo, para se afirmar e se entender enquanto isso. E daí, acho que os alunos que vinham já de pronto, com essa ideia de preto é preto, branco é branco, e tá muito, né, iam também compreendendo que são processos sociais, relacionais, e que é muito mais complexo do que a gente acha, e que tem muito, muito uma importância de como o sujeito se autodenomina, né, e como essa questão pode variar ao longo da própria vida. E acho que também a gente não falou sobre isso, mas é muito importante perceber exatamente essa questão do contexto no qual a gente deu essas aulas, o contexto histórico, né, de pegar foram nos últimos, acho que desde 2017 a gente tem dado cursos, então a gente pegou uns anos de trevas, né, e a gente se formou enquanto sujeito em anos de bonança, né, se formou enquanto sujeito universitário, né, porque antes a gente pegou o plano real, aí esse monte de merda e foi meio ruim, mas a gente foi beneficiária de políticas sociais que fizeram com que alguns sujeitos entrassem na universidade, né, a gente tinha uma primeira leva aí desses sujeitos, isso foi muito impactante pra gente, eu acho, né, esses outros sujeitos estarem lá, e aí dar essas aulas nesse momento em que a gente está vendo a universidade também mudar pra caramba e mudar com mais força, e ao mesmo tempo sofrer retaliações, né, é muito louco estar nesse meio de tempo. E a gente sempre falava bastante disso. Bom, acho que enquanto sobre os nossos cursos é bem por aí, né, Nanda? Você tem alguma coisa para complementar? Acho que sobre os cursos não, mas talvez a gente pudesse entrar um pouco nas pesquisas, mas acho que a Rê tinha uma pergunta, não sei se ela quer fazer agora ou se a gente deixa as perguntas todas para depois. A Rê vai ter que sair daqui a pouco. Então, faz a pergunta, então. Eu tenho aula 6, gente, desculpa. Então, não, eu fiquei lembrando muito de uma experiência, né, que Gleice e eu tivemos, né, dando uma disciplina na Unicamp, acho que já contei isso para vocês, né, e que tinha também, era uma sala de aula interracial, mas era uma sala de aula interracial bem atípica para aquelas que a gente tem na Unicamp, porque a gente tinha mais de 50% de pessoas negras em sala, né.
e que começou assim também com tensões, e foi magicamente as aulas em que a gente teve bell hooks, né, que foram criando esses momentos, né, de reflexão, mas é isso, né, foi uma experiência muito parecida, apesar de ser em contextos diferentes, porque determinados materiais que levavam para uma reflexão mais do ponto de vista da experiência subjetiva mesmo, né? Foi o que fez com que as pessoas pudessem refletir sobre coisas como bem, aqui a gente tem questões interseccionais, nem tudo aqui é raça, né? A partir das suas próprias experiências, né? E no final a gente chegou à conclusão de que, tirando eu, todas as pessoas ali ou eram negras ou eram de famílias interraciais. Sim. Né? Então, enfim, e fiquei com dúvida, assim, quando vocês falaram da questão da o lugar da branquitude e o lugar da negritude, né? Eu não sei, eu fico pensando se branquitude é uma qualidade de sujeito, né, algo que diz respeito ao indivíduo, ou se diz respeito a um nível estrutural, né? E negritude idem. Enfim, é uma questão mais de teórica aí, né? E fico super afim, assim, de poder estudar mais, né, sobre branquitude, não nessa linha, né, de que branco tenha que estudar branquitude, entendeu? Uhum. Mas nessa linha de que, bom, né, já que essa é uma categoria que circula, né, e que a gente vem falando cada vez mais dela, por que não, né? Enfim. Uhum. Era isso. Acho que quando eu falei de branquitude, foi mais dos sujeitos também se verem como marcados, porque a gente fazia esse exercício, né? Como você se compreender um sujeito racializado, não negro, né? Racializado, nesse verbo, né? Os brancos ficavam como, mas peraí, como assim, né? E as próprias pessoas negras às vezes também falaram, mas como assim ele vai fazer o exercício também se ele é branco, né? Então é mais no sentido de compreender que existe uma branquitude, mas de fato acho que tem essa questão estrutural que é outra coisa, não era disso que eu estava falando. E aí a gente sempre via também uma questão sobre muitos sentidos sendo disputados no espaço, e não necessariamente a gente usa a palavra e as pessoas compreendem outra coisa, né, outro conceito, né. Quando eu falava sobre pessoas negras, fazia questão de falar das categorias do IBGE, não sei o que lá, e como eram carregadas de sentido pejorativo, ou quando a gente usa negro como uma categoria que é política, que não é uma categoria simples, tem uma historicidade, etc. E a gente usava muito aquele texto, não sei se vocês se lembram, da Bra, né, que fala de negro como uma coisa que varia, né, em determinados contextos, para pessoas asiáticas, como que é o termo? Não lembro qual era o termo usado na Inglaterra. Mas, enfim, como você pode usar o mesmo termo e ele ter vários sentidos em diferentes lugares, né? Uma coisa que a gente não mencionou, mas ainda pensando nessa questão dos marcadores, de como o sujeito se lê e tudo mais, é também um esforço que a gente fez muito grande de pensar isso quando a gente ia propor os textos, né? A gente foi dando cursos que era quase não evolutivo, né? Mas, tipo, a gente falou disso, mas transborda, tem que falar disso agora. A gente deu um primeiro curso falando sobre introdução a pensamento, a teorias de gênero. Aí era um monte, a nossa formação é na USP, né? Geralmente a nossa formação inicial, né? Para falar de gênero mesmo, é uspiana. Então a gente lia um monte de mulher branca norte-americana. E daí no nosso curso era isso que tinha, e algumas pessoas negras que fazem parte do nosso referencial. E aí a gente fala, ó, puta, esse curso faltou gente negra, né? Faltou gente brasileira e tudo mais. Aí dava um próximo curso pensando no racismo e deixava todo mundo negro no currículo inteiro, né? Falava, bom, mas tá faltando aqui pessoas trans, pessoas brasileiras, e daí o próximo curso a gente pegava e colocava todo mundo ali, entendeu? Sempre
parte bibliográfica, a gente tentava fazer a revolução. Aí a gente tentou dar um curso só de referências brasileiras de feminismo. Não teve tanta inscrição para a gente dar o curso. A gente ficou revoltada. Não teve nenhuma, teve, sei lá, 2. Teve 3. Não. Uau! Uma mais. E aí... Interrompendo rapidinho para voltar na questão da rede, então acho que vai... Sim, vai lá. Caminhar muito para outro lugar. Eu acho que tem uma questão, quando a gente fala de branquitude ou de negritude, ou quando a gente traz as relações étnico-raciais para a sala de aula mesmo, e isso se coloca não só em teoria, mas se coloca nos corpos dos sujeitos, e eles vão se ler, se pensar e se repensar, porque eu acho que tem a questão estrutural mesmo, e aí de quebrar um pouco essa noção de neutralidade, então as pessoas começarem a se questionar, e esse foi um exercício que a gente fez também, né, que acho que a Rê lembra bem, quando você descobriu que era branco, então essa foi uma pergunta que a gente fez, né, quando você se descobriu um sujeito racializado. Então isso era uma grande novidade em aula, pensar que as pessoas brancas também eram racializadas, e que em algum momento elas também notavam que não eram pessoas negras, né, colocar negro e branco em relação, e tudo que está entre uma coisa e outra, porque tínhamos também muitos alunos que eram filhos de relações interraciais, eu também sou filha de uma relação interracial, assim como a Isa, isso trazia sempre conflitos, tensões, e em alguma medida as pessoas encontravam seus pares. Então, a gente ia mesmo flutuando de um lugar para o outro. Eu acho que a tentativa que nós tínhamos era muito de pensar o quanto nomear essas diferenças, nomear os sujeitos, quem define o que é diferença, né, em diálogo muito com Avita Bra, era também uma hierarquização. Então, a nossa tentativa era quebrar essa ideia de que ser diferente é necessariamente hierarquizar sujeitos. E quebrar também o que muitas pessoas chegavam, porque, né, lembrando, eram pessoas que vinham de áreas muito diferentes, a gente teve, inclusive, um engenheiro agrônomo fazendo curso com a gente, então era um diálogo muito ampliado, de quebrando essas noções do que é ser negro, do que não é. E aí tinha também uma questão que surgia, que era muito curioso, porque as pessoas não necessariamente sabiam que raça é uma categoria social, que não é uma categoria biológica. E a gente tinha professor da UFRJ nos perguntando isso, que fez curso também. Mas raça é uma categoria biológica? Então, essa questão de colocar aqueles corpos ali abertos e de quebrar em alguma medida essa noção de lugar de fala como algo que restringe o debate, era um dos principais desafios. Mas não era o único, porque eu acho que quando a gente fala de raça, a gente também fala de um ressentimento social, e um ressentimento social que é legítimo, mas ao mesmo tempo que pode quebrar ali qualquer ponte que a gente queira estabelecer. Então, voltando para esse ponto do que é estrutural e do que é individual, era muito difícil fazer com que os nossos alunos, que eram alunos negros, de cara não odiassem os nossos alunos que eram alunos brancos e que, sei lá, que vinham de famílias muito ricas, inclusive. E aí, né, pega na mão do Fanon e reza. Porque era realmente desafiador transformar aquelas pessoas em pessoas que estivessem em diálogo. E aí essa noção de corpo como caixa de ressonância, como algo que pode se modificar, que pode, de fato, construir pontes, que pode se conectar em alguma medida, e pensar os marcadores sociais como não essencializantes, né, mas como marcadores que informam quem você é, mas que não determinam, acho que era o principal desafio que a gente tinha em sala de aula, e que a gente continua tendo, né, imagino que vários de nós aqui. E acho que nesses exercícios também algumas coisas ficavam mais evidentes para os alunos, né? Essa coisa para além da carta etnográfica, mas desses exercícios de autorreflexão, a gente pedia para eles pensarem em momentos, era um exercício de escrita mesmo, feitos rápidos, né? De tipo, qual foi o momento, qual foi a situação, então também eram ricos nisso. E quando eles tentavam pensar em raça, eles viam que raça não dava conta, que as narrativas eram sempre recortadas por um lugar que era de mulher, ou de homem, ou de classe,
Então, os marcadores tomavam tudo isso que a gente falava pela teoria, que ficava bastante abstrato às vezes, eles conseguiam captar nesse momento de se pensar. E isso era, tipo, explodir a cabeça ali, né? Então, eu acho que também era uma forma de pensar junto, e a gente propunha que eles lessem na última aula para todos, né? Então, os outros se afetavam também, se repensavam, mudavam a narrativa. A gente teve um desafio com uma aluna que era branca, sem querer, né, fazer, enfim, não tem nada a ver com ela ser branca, só estou dando nada contra brancos, tem até amigos. Esse é outro lugar das aulas, a gente também brincava, era muito num lugar também de humor, né, as nossas aulas. Eu não sei dar aula sem, eu sou muito tímida, gente, não parece, mas eu sou muito tímida. E eu uso o humor para me esconder. Então era sempre piada sobre branco, sobre homem só para pesquisa, não para se relacionar, enfim. Por que eu tô falando isso? Porque essa pessoa, a gente tirou de um lugar de ver, ela tinha esse olhar de as pessoas negras sofrem, etc., e colocava no outro lugar, que era esse lugar do fetiche com a guerreira, né, com o negro, você, te admiro pra caramba. A Nanda sempre fala sobre isso, que também não, a gente não 24 horas por dia, precisa ser ativista a todo momento, e não é só ficar fazendo a bandeira ali de pessoa negra, não sei o que lá. Então, a gente tinha esse desafio de tirar essas pessoas desse lugar mais, né, cristalizado e fazer a conversa por outros cantos. Bom, acho que a gente já está chegando num momento mais avançado, né? Vamos falar um pouquinho das pesquisas, né, que eu acho que colabora um pouco para a nossa discussão. Você pode começar? Posso. Bom, no comecinho eu não me apresentei direito. A Isa falou um pouquinho mais sobre ela. Enfim, eu sou paraibana, cheguei em São Paulo aos 8 anos, sou filha de uma relação interracial, minha mãe é uma mulher negra, mas a minha família, na verdade, também é muito misturada com indígenas, então a gente é uma boa mistura da nação brasileira. Meu pai é um homem branco, e quando eu cheguei na USP foi um choque parecido com o que a Isa chegou. Na verdade, eu me identifiquei como mulher negra só quando eu tinha 18 anos, em um cursinho popular, me referindo às pessoas negras, dizendo a um professor negro do movimento negro, vocês negros, e aí ele disse, como assim vocês, menina? Vem cá, vamos conversar. E isso foi um momento muito importante, porque me nomear enquanto uma mulher negra me fez também entrar na universidade a partir de um outro lugar. Eu não sei como teria sido se eu não tivesse cruzado com ele no caminho. Porque aí muitas das coisas que já tinham me acontecido e que aconteciam na universidade, como ser confundida com empregada doméstica na casa de amigos que estudaram comigo na faculdade, ou ser confundida com pessoas terceirizadas na universidade por colegas que vinham me dar o jornalzinho do sindicato ao invés de me dar o jornal dos estudantes. Tudo isso ia acontecendo e aí eu conseguia saber de onde vinha. Então, quando eu fui fazer a primeira pesquisa de iniciação científica, eu já fui diretamente estudar relações étnico-raciais. Mas eu fui estudar a partir do samba, pensando um pouco qual era a representação que se fazia das mulheres negras nas canções de samba e por que as mulheres ocupavam tão pouco um lugar de destaque, um lugar de protagonismo. Então, essa foi a primeira pesquisa que eu fiz. Eu estudei as canções de Dona Ivone Lara, Alessi Brandão e Tereza Cristina, né, pensando também mulheres em gerações diferentes. Posteriormente, eu fui para o mestrado e aí eu foquei na Alessi Brandão. E foi muito interessante esse processo de estudar a trajetória de Alessi, primeiro porque eu fiquei 3 anos entrevistando a Alessi, então eu aprendi muita coisa com ela, mas também porque, em alguma medida, como fazer antropologia nas aulas era muito pautado por ter esse lugar de alteridade, de distanciamento, e quando eu estava em contato com Alessi, o que eu via era aproximação, eu me colocava muito uma questão de, mas o que eu estou fazendo é antropologia? Né? Que antropologia é essa que eu estou fazendo? Porque era como se não tivesse espaço para o que eu fazia. E, inclusive, muitos professores perguntavam, mas quem foi a banca que te aprovou no mestrado? Né? Que é essa pesquisa que você está fazendo? Então, era sempre um lugar de pesquisa que era meio um não lugar e que me botava muitas dúvidas. Então, num primeiro momento, acho que por não conseguir essa aproximação em campo,
na verdade, não consegui no campo profissional a aproximação, eu buscava essa aproximação e essa construção de identidade de pares com a minha interlocutora de pesquisa. E aí levou um período grande até que eu notasse que a gente conseguia, sim, produzir ali um distanciamento entre nós duas, porque havia em Leci também uma figura de muita autoridade. Então, era difícil, por exemplo, escrever sobre Leci, né, uma deputada com muita voz na mídia, com muita voz política, e falar sobre coisas que fossem mais delicadas do que ela falava, e que poderia ser criticado, ou que eu poderia discordar, e que eu gostaria de abordar em alguma medida, ou mesmo do quanto a gente negociava também segredos que não podiam ir para a tese, ou que... Então, tinha ali uma relação que não era só essa relação tão próxima, mas eu levei muito tempo, acho que foi, sei lá, no fim do mestrado, que eu consegui perceber que tinha esse distanciamento, que não era só aproximação. Então, quando eu comecei a pensar a relação que eu estabelecia com Leci, muito a partir de uma sobreposição também. E aí eu comecei a brincar um pouco, que era como se a gente tivesse uma relação especular, né, mas com pontos de vista que se cruzavam. Não era necessariamente que tinha ali uma virtualidade no que a gente estava estabelecendo, porque Leci, em alguma medida, se via em mim quando ela era mais jovem, e eu me via em Leci pensando no meu futuro e pensando que eu também queria ocupar esse lugar. Então, a gente estabelecia uma relação que era muito complexa e que abria ali muito pano para eu tecer e costurar outras coisas, mas que, enfim, que foi muito prejudicado, acho que no momento mesmo de escrever a dissertação e de estar no mestrado, e que foram coisas que eu consegui pensar bastante tempo depois, porque eu não tinha com quem dialogar direito. Eu tinha poucas pessoas para dialogar, eu tinha pouca leitura de bibliografia que eu tivesse em sala de aula, então a maior parte da bibliografia de teóricas negras eu busquei sozinha, e isso é algo que eu penso muito também como essa solidão. Acho que a academia é marcada por uma solidão, mas acho que, enquanto sujeitos negros, é uma solidão que ela é uma solidão dupla, porque não é só que você faz sozinho, como a maior parte das pessoas fazem, muito mais sozinho do que em companhia, mas você tem uma solidão que ela é bibliográfica, né? Você não tem a bibliografia para dialogar, você, mesmo quando você começa a produzir, você passa por uma invisibilização que outros colegas não passam, então você tem sempre essa solidão que te espreita. E essa tentativa de dialogar, ela é sempre muito difícil. E aí, todas essas dificuldades e toda essa questão de sofrimento me levou no doutorado a tentar ir para um outro campo. E também porque eu tinha uma necessidade meio de afirmar que eu podia pesquisar sobre outras coisas. Então, eu era negra, mas eu podia pesquisar sobre algo que não fosse racismo. E, curiosamente, ao mudar de tema e ir para estudar violência de gênero, em vários espaços as pessoas começaram a me embranquecer. Então, de olhar para mim e falar, você é negra? Então, mesmo o nosso tema de pesquisa vai nos enegrecer ou nos embranquecer na academia, o que eu acho uma coisa muito louca, mas que faz muito sentido para a gente pensar no quanto raça também é situacional. Então, para além, né, do tema, a gente começa a frequentar a academia, também vai mudando nosso corte de cabelo, a roupa que a gente usa, a gente também vai passando, né, por esses outros sinais dos nossos corpos, e isso vai, em alguma medida, nos tornando meio parte, em alguma medida, né, daquela massa ali de pesquisadores, às vezes mais, às vezes menos, às vezes de boca calada é mais fácil do que quando você começa a falar e as diferenças saltam. Mas quando eu comecei a fazer a pesquisa do doutorado, também vinha para uma coisa muito parecida, que era essa proximidade gigante com o tema que eu me propunha a estudar, porque eu estava no movimento feminista, e aí tinha toda uma questão sobre relações abusivas entre mulheres. E essa questão, quando eu entrei, né, no doutorado para fazer a pesquisa, eu não conseguia notar que a própria noção de relação abusiva era uma categoria que merecia ser estudada, né? Eu levava tudo como se tivesse dado. E aí a Regina teve que ter muita paciência até que eu conseguisse produzir esse distanciamento
e notar, então, que eu estava situada naquele campo a partir de uma idade, de um gênero, de uma história de militância política, que aqueles sujeitos que estavam em campo também me conheciam de um outro lugar. E aí, felizmente, esse movimento, né, me distanciar um pouco daquele tema que estava tão presente para mim e no qual eu estava tão inserido, foi um pouco, ocorreu um pouco mais rápido. Então, foi só um ano, né, para que eu conseguisse reformular a pesquisa e entender as pessoas que habitavam aquele campo como agentes, mas esses corpos que habitavam não eram só pessoas, né? E aí eu estava pensando na internet como agente, no Google como agente, no Facebook como agente, em mim mesma como agente social, nas minhas interlocutoras. E isso aconteceu porque, então, para produzir um pouco esse distanciamento e conseguir pensar relações abusivas e pensar essa categoria, né, como uma categoria que surge em um momento específico, que é disputada por sujeitos sociais diferentes, e que, na verdade, ela também vai ser definida a partir dos algoritmos e do Google, e de como que quais são as conversas que serão ou não destacadas em grupos que as mulheres usam para falar sobre isso, isso trazia, então, essa necessidade de ampliação de um campo. Então, eu fui estudar, fazer uma etnografia num grupo que tem 30 mil mulheres, uma etnografia online, o que me trazia também 1 milhão de questões de como fazer isso sem me machucar o tempo todo, porque era muito difícil estudar esse tema, na verdade. Obviamente, as questões raciais apareceram de novo de uma forma muito gritante, então não consegui fugir. Continuo estudando, no fim, relações étnico-raciais também. E fui também fazer uma pesquisa de olhar para o Google e olhar para 18 anos, e nesse intervalo de 18 anos, como que essa categoria aparecia nos textos que circulavam na internet, assim, blogs, Yahoo Respostas, comunidades do Facebook, matérias de jornal, enfim, de trilhar mesmo esse caminho que a categoria percorreu e percorre até se transformar numa categoria pública e que aparece no debate de políticas públicas agora, e que é usado por secretarias de mulheres, enfim. Mas aí foi um caminho um pouco diferente, que eu acho que me encontrava também em outro momento de uma certa maturidade, enquanto pesquisadora mesmo. Mas eu acho que é mais ou menos isso que eu queria compartilhar. Obrigada, gente. Bom, gente, a minha história é um pouco diferente da Nanda. A Nanda, que inicialmente tem uma relação de identificação com o próprio sujeito de pesquisa, para mim era o contrário. Fui pesquisar homem, né? E era o contrário porque a sociedade diz que é o contrário, né? Não porque eu me entendo como uma super mulher feminina e etc. Mas quando eu chegava a campo, o campo estava sempre apontando para mim de volta e falando que eu era mulher. Eu pesquisava violência contra a mulher, percebi que havia uma lacuna, a gente falava muito a gente tem uma certa tradição de estudos sobre violência de gênero no Brasil que focam as vítimas e as redes de proteção, na delegacia, juizado, etc. Inclusive, a Unicamp é bastante produtiva nesse campo, temos pesquisas interessantes feitas na antropologia, e eu sou orientanda da Bíblia Gregória, né? A Nanda não falou, mas é orientanda da Regina Facchini, que estava aqui até agora. E aí, quando eu fui fazer pesquisa, vocês, professoras, ficam passando para a gente um monte de texto onde o pesquisador vai lá, vive entre os sujeitos pesquisados, faz laço, come junto, ouve as fofocas e tudo mais. Bateram a porta na minha cara e falaram: você não é mulher, você não pode, você não é mulher, você é mulher, você não pode participar disso aqui. Porque eu fui pesquisar em uma ONG aqui em São Paulo chamada Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. É uma ONG que historicamente é conhecida por, desde os anos 80, trabalhar com saúde sexual e reprodutiva, mas que desde 2011, desde 2009, vai fazer grupos reflexivos com homens denunciados por crimes da Lei Maria da Penha. Grupos reflexivos são um tipo de intervenção em que os homens são encaminhados pelo judiciário e participam de 16 reuniões, 4 meses, repensando questões de masculinidades, violência, etc., tentando ampliar os seus repertórios,
e se distanciar de modelos que reproduzam violências, etc. E aí a minha ideia, né, como a proto-antropóloga a ser, era ir lá no grupo, participar do grupo, ficar lá 1 ano, 2 anos, ouvindo os homens falando, conversando, etc. Cheguei na ONG e a galera falou, não, o grupo é só homem com homem, você não pode participar. E aí, né, o mundo caiu, meu mundo caiu, e eu precisei repensar minha pesquisa em termos metodológicos, por questões que eram, que tinham a ver com a forma, não que eu li o campo, mas que o campo me lia enquanto sujeito generificado, né? E aí parte da minha dissertação virou essa reflexão sobre quem sou eu, sujeita que faz pesquisa, né? Que não é só gênero, é uma série de coisas. E não é como eu me vejo, mas como os outros estão me vendo. Então, escrevi um capítulo da dissertação que era exatamente sobre essa questão de ser sujeito generificado negociando com o campo. E mesmo que a gente não pesquise questões relacionadas a essas temáticas, a gente está sempre negociando com o campo a partir desses marcadores raciais, de classe, linguagem, língua, né? Nacionalidade, etc, etc. Então, a capacidade de circulação que a gente tem, de aproximação ou não, vai passar muito por aí, né? E a gente, como antropóloga, não vai necessariamente pegar a cartilha do antropólogo, né, o Malinowski ali, vai se jogar lá dentro e vai dar tudo certo. Na maioria das vezes vai dar tudo errado, na verdade. E a gente vai ter que brincar com o errado, entendeu? Desceu pro play e dar um jeito. E foi isso que eu fiz. Acabei fazendo uma pesquisa que foi feita através de gravações das reuniões que já eram gravadas pelos facilitadores dos grupos psicólogos, para fins de pesquisa também, assegurando o anonimato dos sujeitos e garantindo que não seria usado para fins, né, fins que não fossem éticos, etc, etc. E aí eu fiz essa pesquisa onde o olhar etnográfico tinha implodido e se tornou um ouvido etnográfico, né? E aí foi uma loucura, porque eu lidava com fragmentos, eu não sabia a história contínua dos sujeitos, nem quem era quem tá falando, se era o mesmo cara que falou anteontem ou não. Então, a minha pesquisa foi sobre narrativas descontínuas, que traziam uma série de categorias e iam produzindo sentido sobre elas. Isso foi o meu trabalho, né? Entre outras discussões ali no meio. E eu fico pensando sobre isso, sobre ser desafiada a fazer essa pesquisa através dessa escuta, né, sem ver. E sobre a minha própria identidade, porque eu, quando entrei na universidade, na USP, era uma pessoa que não conseguia falar em sala. Então, já era uma pessoa muito da escuta, né, tinha uma dificuldade, por ser desse outro lugar, não me sentia segura para falar, né, não me sentia bem ali naquele espaço e não conseguia falar. E aí fui fazer a pesquisa através da escuta também, mas sempre a gente vai morando, né? Eu comecei a morar na ONG, tava lá, sempre lá, tomando cafezinho com a galera, passava um psicólogo, eu colava junto, começava a conversar, então ficava muito grudada na equipe técnica da ONG. E aí, uma certa vez, fui entrevistar um dos homens que fazia um grupo. Consegui entrevistar um cara que tinha passado pelo grupo, e nessa época era casada com um cara, era lida como uma pessoa heterossexual, embora nunca tivesse falado nada, pra ninguém, nem nada, e ao entrevistar esse cara, eu caí na besteira de trocar telefone como se diz? Pra combinar a entrevista. E o cara começou a me perseguir, e aí outras questões, assim, quando encontrava alguns caras, faziam comentários sobre como eu estava me vestindo, etc., o que sempre deixou bastante evidente que eu não era um pesquisador fazendo pesquisa. Eu era uma mulher fazendo pesquisa. Uma mulher que tinha gênero e que também era um sujeito erotizado. Não estava ali só para fazer pesquisa, estava também sendo observada como um sujeito aberto, disponível para
as investidas desses homens, que no mesmo campo havia um pesquisador que era homem francês, e não era esse lugar que ele enfrentava ali, né? As relações que ele travava nesse campo eram outras, inclusive entrando no grupo. E aí comecei a pensar muito sobre isso. E algumas leituras que me ajudaram nesse processo, na mesma época, eu cruzei um livro chamado Tabu, que é do Don Kulik. Nessa época, a gente tinha só o Tabu em inglês. Acho que nos últimos anos foram traduzidos alguns textos do Tabu. E tinha um texto chamado Rape in the Field, Estupro em Campo, Narrativas de uma Sobrevivente, que é sob o pseudônimo de Eva Moreno. E esse texto virou muito a minha cabeça, porque passei a olhar para o meu campo também. Esse e um outro texto da Donna Haraway, sobre saberes localizados, que vocês já devem ter lidos, que ela fala, eu adoro ela é, né, pirotécnica, mas o que você consegue pegar do que ela escreve, tem uma ideia muito bacana, que é sobre a gente não ser um olho que olha de fora da cena, a gente também faz parte da cena, né? Então, comecei a pensar as minhas questões, que eram masculinidades e violência, sendo eu também uma mulher que estava aberta a sofrer violência. Então, a Bibia, quando eu estava no mestrado, foi minha banca. E aí começou a banca falando assim, amorzinho, vocês conhecem a Bibia, né? Amorzinho, você não pega carona em campo. Porque eu tinha pegado carona com um cara que era do grupo, pra ir pra casa. Nem não sei porque eu fiz isso hoje, acho que, né? Questões para análise, para psicanálise. Talvez eu estivesse me sentindo muito aventureira no meu campo. É isso, né? Queria continuar a conversa que estava sendo feita antes e falei, vou pegar carona com o cara. É isso mesmo. Só que não podemos fazer isso, gente. Somos sujeitos identificados numa sociedade violenta e machista. E nessa época eu também tinha uma abertura que foi feita para eu conseguir também fazer a imersão na pesquisa, foi um churrasco de confraternização de fim de ano, que eu fui e depois escrevi também sobre esse churrasco, que é fazendo pesquisa sobre homens denunciados por crimes de violência em um churrasco com os homens denunciados, e eu ser a única mulher, ingenuamente, ir no churrasco usando um vestido, para ser o outro, mais outro, mais outro, e ser ainda uma mulher vegetariana. Então, pensem no ET que chegou ao campo, e que foi colocada num outro lugar com seu saquinho de pão de alho, né? E os homens ali nem lavaram a grelha, sabe? Cortando um bagulho de... Tipo, vocês já leram um outro texto que é incrível, que tá no Caderno Pagou, que chama Churrasco Portenho, não sei o que, do Jeffrey Toban, que era a representação da masculinidade a partir da masculinidade portenha a partir da figura do churrasqueiro. Então, pense em um churrasco. Eu fui muito animada para o campo, porque churrasco é o lugar do homem que vai, né, cortar a carne, falar um monte de abobrinha e abrir a cerveja. Então, eu achei que eu estava abalando. Chegou lá, eu abalei mesmo as estruturas, porque a minha figura ali no campo foi bastante desconfortável, em certo sentido, né? E essa coisa de não ter um limite do flerte, né, da paquera, do assédio. Então, isso tomou bastante espaço nos meus escritos. E aí, para o doutorado, eu fui falar sobre homens... Cansei de falar de homem denunciado, né, e fui falar sobre a possibilidade de homens feministas, pró-feministas ou aliados do feminismo. Então, os amigos me chamam de doutora em preta, porque a outra bucha, né, para falar, as amigas feministas, algumas delas não olham muito bem para isso, né, quando eu falo da minha pesquisa para as mais radicais, elas ficam de cabelo em pé, falam que eu sou condescendente com os homens, com o esquerdomacho, feminista, e, na verdade, eu não estou interessada em responder essa pergunta, né, mas ver a produção de sentido em torno dela. Por que pode, por que não pode, o que quer dizer esse homem que é feminista, qual que é a compreensão mesmo sobre feminismo, que é uma palavra também polissêmica, né, e o que está contido nessas aproximações e distanciamentos entre homens e feminismos, né. E, fazendo essa pesquisa, agora, o outro
as outras questões que eu tenho lidado, parte da minha pesquisa é feita nessa ONG, que eu fiz o meu mestrado. E aí eu acabei me tornando um móvel dessa ONG. Entrei como, não sei se vocês sabem, mas a gente faz pesquisa em ONG e acaba se tornando meio que trabalhador da ONG, né? Como uma negociação também de, vou fazer pesquisa, então vou trabalhar para a galera. E fui ficando, e fiquei depois da pesquisa. Então, também sobre pesquisar, fazendo parte do campo, né? Sendo também uma pessoa ali que está travando outro tipo de relação com o próprio campo. E mais do que isso, pesquisar, hoje em dia, esses homens pró-feministas, eu não sou tão maluca quanto a Nanda, eu não faço pesquisa em Facebook, internet, essas coisas. Deus me livre ficar vendo treta sobre homem feminista no Facebook. Deus me livre. Nem Twitter, nem nada. Eu não tenho paciência para isso. Eu fui pesquisar através de um recorte etnográfico bastante estável, que é um negócio chamado Rede de Homens pela Equidade de Gênero. É uma rede que conjuga certos atores, ONGs e grupos de pesquisa no Brasil com homens que se aproximaram de teorias feministas ao longo da década de 90 e anos 2000, teoria feminista e de gênero, principalmente no campo da psicologia social, mas não só. E esses homens vão estar sempre participando dos nossos espaços de produção de políticas públicas, produção de saberes sobre masculinidades, gênero e políticas para as mulheres. E nem sempre eles vão ser recebidos muito bem. E acaba que eles são não só os meus sujeitos de pesquisa, mas também quem produz conhecimento sobre masculinidades no Brasil. Então, a torção que é feita é quando o seu interlocutor é não só o sujeito de pesquisa, mas também a sua referência bibliográfica. Então, é um pouco isso que eu estou agora, tentando, eu defendo em junho, deposito em abril e estou surtada. É isso. Falei, né? Falou. Posso falar um pouquinho, Isa? Depois... Tânia, vai lá, manda bala, obrigada. Você também terminou essa primeira, né? A gente vai voltar para vocês. Mas, enfim, quero agradecer muito, Fernanda e Isabela, pela participação, né? Por terem aceito o convite. Estou conhecendo a Fernanda, eu acho, pela primeira vez, né? A gente, enfim, já se cruzou, certamente, mas acho que essa possibilidade agora. E a Isabela, eu lembro bem da nossa parceria aí, muito boa, naquele tempo que deu, né, para, enfim, trabalhar como PED na disciplina. Bom, eu não lembro, acho que era antropologia contemporânea, né? Muito legal. Bom, gente, eu queria agradecer muito mesmo, porque eu acho que, enfim, as questões que vocês apresentaram aqui me fizeram refletir em vários níveis. Eu vou falar algumas delas, né? E aí eu acho que a gente faz a seguinte dinâmica. Eu começo a falar aqui, mas quem quer se inscrever, quem quer fazer pergunta, né? Já vai colocando um pouco no chat para a gente ir se organizando, tá bom? Bom, primeiro eu quero falar sobre o texto, né? Da experiência de curso de vocês. Para mim, enfim, foi muito bom, tá? A própria Isa se inscreve, tá? Foi muito bom ter lido, e eu acho assim, em vários níveis, né? Eu até encomendo para vocês um texto onde vocês sistematizem isso que vocês estão chamando de conhecimento compartilhado, né? De formas de conhecimento compartilhado, né? Eu, por exemplo, vou dar semestre que vem a disciplina de antropologia e educação, licenciatura em antropologia. Então, eu acho que também pensar, né, formas de dar aula, modos criativos de atuar em sala de aula, né, é super útil e, de fato, tem pouca produção nessa direção, né? Então, isso que vocês, né, assim, desde a roda, sabe, até as cartas, até vocês fazerem as avaliações juntos e todo o processo que socorre, né, sistematizar isso, eu acho que vai ser um texto super útil para vários dos trabalhos aí adiante, né? Depois, em cima desse texto, me surgiu a curiosidade sobre a noção de autoflagelo, né? Que eu acho que o que vocês estão imaginando, ou como é que é isso na prática, né? Porque às vezes também, né, no trabalho com os alunos isso acontece muito, né? E enfim, é uma coisa sobre a qual eu queria refletir mais e pensar, mas, enfim, na prática, como é que acontecia esse autoflagelo, né?
e na prática da sala de aula, como é que vocês intervinham também. Então, se vocês puderem falar algo nessa direção, eu fiquei super curiosa, né? Depois, eu acho que, enfim, né, eu acho que tem uma mudança aí, né, que eu não sei como é isso para vocês, assim, mas esse modo como você se apresenta, como sujeito situado, né, também tem a ver com o momento que eu acho que a Isa falou na apresentação, né, com um momento muito recente das universidades mesmo, né, e é interessante colocar, né, eu acho que cada vez mais, né, o modo como os pesquisadores já vão se colocando situacionalmente, né. Essa não foi minha experiência, não sei se foi a experiência da Isa na universidade, né? Estou falando exatamente isso porque eu acho que mudou muito, né? E falo também de um lugar assim, também, enfim, tenho uma experiência que a minha família é de periferia, morei na moradia, a faculdade toda, mas isso para mim era lido na chave da vergonha, né? Era algo sobre o qual eu nunca queria falar, e eu jamais queria que as pessoas soubessem, né? Então, é muito legal quando vocês trazem isso como primeira questão, né? Como pano de fundo, e como isso está relacionado a uma série de coisas, enfim, super importantes, né? E desencadeante das trajetórias de vocês, né? Sejam em termos de, enfim, né? De afinidades teóricas, né? De escolha por questões de pesquisa. E também achei muito legal isso que você está falando. Aquilo que também pode ser, enfim, visto como uma gana na vida, mas é essa coisa assim, a gente tem que se virar do jeito que dá e a gente vai fazendo tudo que aparece, né? Então, todas as oportunidades que um pouco a universidade foi aparecendo, né? Fazia parte desse lugar social agarrar todas elas, né? E com isso também o tanto de criatividade que surge, né? Isso que vocês estão chamando também de criatividade, pensamento criativo também, eu acho que, enfim, vem um pouco dessas coisas, né? E, enfim, a Isadora no chat chamou atenção para os sentimentos de medo, de culpa, né, que sempre são colocados. Eu queria chamar a atenção para esse da vergonha, né, versus um orgulho. E também queria pensar um outro sentimento, eu acho que a Isabela falou da coisa de ser tímida, né, da insegurança, de estar em sala de aula e não falar, né, esse lugar também da insegurança versus da segurança, né, isso é muito também... Só para contar para vocês, eu estava agora numa seleção de doutorado, chega uma menina, né, e fala super à vontade. Aí a gente, né, até olha e fala, olha como é essa coisa da classe, né, porque quem sabe que a universidade é para eles, chega e vai falando, e não tem questão, entendeu? Ela está super à vontade, não tem nenhuma timidez, não sei o quê, né? Então tem essas posturas, assim, que é super interessante, e a gente vai flagrando pelas várias... enfim, perspectivas, né? E por fim, eu queria comentar essa coisa, essa fala mais final, né? Sobretudo porque a gente está num curso de pesquisa antropológica, essa experiência da Isa, né? Se vendo como mulher ou como sujeito generificado nas pesquisas, né? E a Bibia falando assim, ó, não pega carona, né? Eu também li um texto esses dias, onde a menina... enfim, falava, né, de chegar em campo e, enfim, se meter numa enrascada, né, porque foi pedir a primeira questão num bar, entendeu? E aí os caras levaram ela para um outro lugar, e daí, enfim, né, o risco todo que ela estava envolvida nessa situação. E daí eu fiquei pensando, né, quando eu fui ler esse texto, né, eu falei, tem essa coisa do sujeito generificado nas pesquisas, mas também tem uma coisa institucional, né, de como é que as pesquisas são ensinadas a se fazer pesquisa, né, porque a gente está num curso de pesquisa antropológica, né, eu acho que é interessante para falar sobre isso, né, essa coisa institucional, ó, não pega carona, não vai se meter, né? Essas coisas que eu acho que é uma responsabilidade institucional também sobre a própria condução de pesquisas, né? Que, de repente, nos ajuda a resolver uma série de coisas que esses nossos corpos, né, completamente, enfim, marcados das mais variadas formas, poderiam contornar. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção para isso é talvez também uma responsabilidade institucional, sabe?
em como guiar todas essas questões para minimizar um pouco dos riscos e dos problemas que a gente talvez poderia se meter. Então, enfim, é um pouco como eu tenho visto isso, mas eu gostaria de ouvir vocês nessa direção, tá? Vou passar para a Isa, né? Deixa eu ver se no chat mais alguém se inscreveu. O Pedro, né? Acho que é a Isa, o Pedro. Enfim, a gente vai passando por aí, tá? Beleza, Tânia, adorei seus apontamentos, assim. Dessa vez eu fui educada e me inscrevi, né? Gente, adorei, assim, são temas que super me mobilizam, né? Ver a trajetória de vocês, eu fiquei realmente emocionada de ver, a gente já se encontrou tanto, né? Mas a gente talvez nunca tenha falado desses temas, então, muito contente, né? Eu anotei 2 coisinhas aqui, que eu nem vou falar sobre elas, eu só anotei porque eu achei tão legal. É uma coisa que a Fernanda falou, né? Que os nossos temas de pesquisa nos embranquecem ou nos enegrecem, né? Que loucura, né? Como a gente também é lido não só pelos sujeitos, como a gente lê também os sujeitos, as situações em campo, mas a gente é lido também pelos nossos pares, né? A partir dos nossos temas de pesquisa, e isso determina um pouco nossas relações e também, enfim, às vezes também se supõe, né, que uma pessoa negra vai estudar relações raciais, né? Então, é algo interessante de pensar também. Ô, Tânia, você está com o microfone aberto só. Aí fica fazendo uns barulhos. Obrigada. E eu adorei também que a Isa falou, né, sobre o campo, a forma, não é só a gente que lê o campo, né, é o campo que nos lê também. Eu acho isso fundamental a gente pensar quando está fazendo pesquisa. Eu lembrei muito do querido amigo Jorge Cabelo, Jorge Leite Júnior, que ele contava como ele estava começando o campo dele com travestis lá no Minhocão, no centro de São Paulo, né, e ele estava lá um tempo só pelos bares, observando tal, né, e aí um dia ele chegou para falar com uma das meninas, tal, então, vocês não me conhecem, mas eu tô aquela, como assim a gente não conhece você? A gente está te observando aqui há semanas, então, assim, né, ele achava que estava observando e, na verdade, ele estava sendo também observado em campo. Então, eu acho que isso tem a ver com observar, mas também com situar, né, num determinado lugar que às vezes é incompreensível em campo, né, às vezes as pessoas te situam de um jeito também que elas compreendem, né, o que você pode ser ali, aquele elemento. Então, acho muito legal vocês trazerem. Eu fiquei com 2 inspiraçõezinhas aqui sobre biografias, né, experiência social. Eu fiquei pirando aqui, Nanda, no que você falou, né, eu acho que esses processos de identificação, aproximação, distanciamento, eles atravessam a gente em campo, né, mas eu imagino quando a gente está trabalhando com um sujeito e com biografia, talvez isso atravesse de um jeito muito visceral, né, e deve ser muito difícil ler essas histórias de um ponto de vista interseccional, né, a partir da leitura das pessoas e também da leitura da teoria. O que a gente faz é muito louco. Eu estou lendo, faz um tempo que eu estou lendo, até leio devagar, porque eu fico meio emocionada. Eu estou lendo o livro do Eribon, Retorno a Reims, não sei se é assim que fala, que é muito legal, né? Ele, enfim, um autor que trabalhou com questões relacionadas à homossexualidade, muito na chave da vergonha também, né? Como a Tani colocou. Peraí que Lenin Felpudo não dá trégua, gente. Enfim, aí eu estou lendo o livro do Eribon e ele, o livro começa com ele indo para a cidade dele visitar a família depois da morte do pai, né? E ele começa a fazer um pouco uma leitura sociológica do que essa família, a trajetória, a origem familiar, a relação com o pai e como ele mesmo seria. E aí ele vai pensando, né? Ele fala, bom, eu me afastei da minha família, fui para Paris porque eu queria ser um intelectual, né? Eu queria fazer parte daquilo ali, né? E eu sempre li isso a partir da homofobia, né? Então não me encaixava na minha família, meu pai era homofóbico, eu fui para Paris
e tal. Então, essa era a minha chave de leitura da minha trajetória. E eu escrevi um livro sobre vergonha e homossexualidade, né? Ele fala, mas eu nunca pensei que talvez, e o que ele começa a ver, né, é que essa coisa da vergonha, ela atravessa, talvez até muito mais, não só a questão da sexualidade, mas o fato de ser uma família pobre, não intelectualizada, rural, né? E começa a reler a própria bibliografia, a própria biografia, bom, e a bibliografia, no caso, a partir desses cruzamentos, né? E eu estou numa piração com esse negócio, né? Com esse texto, eu fico pensando um pouco nos desafios de trabalhar com biografias, né? Nas chaves de leitura que a gente vai escolher e como também a leitura dos sujeitos vai mudando e como vai mudando no processo de pesquisa, porque imagina você estimular um sujeito a refletir sobre a sua vida continuamente, como pesquisadora também. Então, se você quisesse falar um pouco isso, né? Isso, para mim, a leitura do Ribon tem sido muito legal também, né? Porque toca muito. Eu e a Isa compartilhamos aí a origem osasquense, né, Isa? Além das piadas sobre pombos, calçadão de Osasco e tal. Enfim, é do lado ali da USP, mas faz uma diferença, né? Também sou a primeira da família a frequentar a universidade pública, a única, na verdade, né? E da primeira geração a frequentar universidade. E, enfim, eu já entrei na USP, né? Fiz graduação em História e tal, mas quando eu fui fazer a pós em Antropologia Social, eu senti também um certo choque, né? E sempre achei que esse choque é porque eu era sapatão, então eu não tenho uma feminilidade adequada a esse lugar, né? E aí mas dos tempos para cá, eu venho falando, gente, talvez essa minha ideia de que me faltavam modos, digamos, para ocupar esse lugar, não seja só algo relacionado a gênero, seja algo relacionado a um determinado gestual, fala, experiências, né? Eu fui a mesma coisa, né? Eu saí a primeira vez para ir para o exterior no pós-doutorado, né? Eu já tinha, sei lá, 30 anos, né? Também saí em grande estilo, fui para Barcelona fazer pesquisa maravilhosa, né? No meio das gays. Então, assim, eu acho que tem uma questão ali, né? Mas que diz respeito também a habitar esses lugares fronteiriços, e são lugares que trazem, enfim, a minha questão é o que esses lugares fronteiriços também possibilitam em termos de leitura de uma determinada experiência social, ou das experiências sociais dos sujeitos, sabe? Um pouco no pique das margens como um lugar a partir do qual poder ter uma determinada leitura social, mas aqui pensando um pouco nesse lugar fronteiriço, de instabilidade, né? E que tem a ver também com uma certa inadequação também, né? De que, enfim, é isso, continuam essas tensões com o seu lugar de origem, né? Você é um bicho estranho, de certa maneira, né? Porque você fala de um jeito muito esquisito, às vezes, e se incorpora esse ethos da academia, né? Então, você está lá conversando com as pessoas e você está falando de um jeito estranho, entendeu? E você percebe isso, e, enfim, isso cria uma série de questões também, né, da nossa vida, mas também possibilitam entender coisas em termos de pesquisa. E aí, sobre essa coisa do risco, violência em campo, eu queria contar uma situação em campo também, né? Porque eu acho que também a gente navega por relações em campo, que são de pesquisa, né? Mas são relações de amizade, são relações de flerte, né? Elas estão envolvidas aqui na nossa situação em campo, né? E eu sempre trabalhei com homens gays, então falei, bom, eu estou protegida aqui de qualquer situação de risco, violência, meu público maravilhoso, não vou ter esse problema, né? E aí eu lembro que eu estava, enfim, em campo, num samba, GLS, lá, e pai, dançando, com um sujeito lá, falei, que ótimo, o sujeito está se aproximando, então, maravilha, vou começar uma interlocução, que legal, estou sendo valorizado em campo, fui e tal, aí, numa dessa, o cara, pá, faz uma investida sobre mim, e eu fiquei chocada, assim, eu falei, pô, me enganaram, eu achei que as pessoas aqui eram gays, né? E não é que não eram, né?
porque a gente vai para campo também com os nossos preconceitos, né? Com as nossas visões sobre as identidades, os corpos e os sujeitos, né? Então, não teve nenhuma situação nem de risco, nem de violência, poderia ter, né? Mas não teve, já tive outros, mas essa não era, né? Agora foi uma situação que me marcou e me aplicou uma lição indelével, né? De nunca supor que as categorias são a descrição dos sujeitos, né, fixa, da identidade deles e da vida deles. E para quem trabalha com sexualidade, isso é importantíssimo, porque a nossa tendência é fixar. Mesmo que a gente já tenha lido um monte de teoria, a gente, nas relações, às vezes o que você acessa mais imediatamente são os seus pressupostos, os preconceitos, a forma como você aprendeu a ler essas relações, né? Mas é isso, e essas situações, elas podem também ser boas, ser produtivas em campo, né? Eu usei um pouco a situação na minha tese para falar, olha, não cabia ali que eu fizesse suposições sobre a fixidez daquelas identidades, né? Então, só para falar que o modo como o nosso corpo é lido também é um jeito de produzir conhecimento, né? Entender como o nosso corpo é lido. Então, eram essas coisas que eu queria compartilhar. O Pedro está inscrito. Oi, gente. Boa noite. Obrigado pela presença aí. A minha dúvida é bem rápida, assim, bem breve, mais um comentário, não é muito uma dúvida. Eu sou o Pedro, né? Sou das sociais, sou cotista, quilombola também. E eu fiquei muito pensando sobre a questão do colorismo, né? Que, sei lá, tá no movimento negro agora, acho que mais do que nunca vem esse debate pra gente também, né? Cai nas nossas costas toda hora, a gente sendo cobrado sobre isso. E é muito foda, porque, sei lá, nem tudo tem resposta também, né? Fico pensando nisso, mas a gente tenta... Eu queria saber o quanto que atravessa essa questão para vocês, né? Principalmente pela questão de vocês ministrarem alguns cursos e tal, e vocês falaram que pessoas, ao longo do curso, se deparam enquanto racializadas, né? E, tipo... E eu imagino que surgiram embates dessa racialização, assim, né? Tipo, uma pessoa fala, não, mas você não é negra e tal, mas você é muito clarinho, assim, tem toda essa discussão aí e tal, que vem à tona de um jeito bem explícito, assim, até mesmo, sei lá, com a Djamila chamando a menina de clarinha lá, em algum momento, essa discussão do colorismo, ela vem à tona de uma forma até bem pejorativa, assim, e bem explosiva com o movimento negro, assim, que, sei lá, a gente no núcleo mesmo fala que se você quer implodir uma reunião no núcleo de consciência negra da Unicamp, é chegar e falar, mas você é clarinho e palmiteiro e tal. E aí, nossa, aí começa uma discussão e ninguém mais sai do lugar. Então, tipo, eu queria saber qual é o atravessamento para vocês, assim, do colorismo, como vocês conseguem trabalhar isso, se vocês trabalham isso também de alguma forma e tal, porque, nossa, é muito delicado, assim, pra gente, e até uma forma de aprender também. Valeu, gente. Mais alguém, gente, quer colocar alguma coisa? Não? Tá bom, então, a gente volta, né? Eu acho que aí também a gente tem um teto de mais ou menos 7 horas, né? Então, acho que a gente pode voltar 10 minutos cada uma, aí vocês veem como vocês articulam, tá? Essas reações. Então, tá bom. Quem quer começar? Fernanda? Vou começar, então, passando um pouquinho pelo que a Tânia falou, e sobre essa noção de autoflagelo, como que ela acontecia. Acho que aconteceu de diversas formas, talvez a Isa tenha outras lembranças também, mas teve um caso, por exemplo, de um aluno, era o curso sobre masculinidades, o primeiro que a gente deu, e ele tinha toda uma questão porque ele tinha deixado de trabalhar para cuidar da filha dele, e os amigos já achavam que isso não era muito másculo, então ele sofria bastante com isso, e aí teve um episódio que ele estava no elevador, chegando em casa, e aí o amigo perguntou para ele, de onde você está vindo? E ele falou, estou fazendo um curso sobre masculinidades. E aí esse amigo olhou para ele com os olhos muito arregalados e disse, olha, eu nunca te julguei por suas escolhas, mas esse é o limite. E aí ele saiu e foi embora. E aí ele entendeu que o curso era para ele aprender a ser homem.
E ele veio contar isso pra gente, obviamente, sofrendo. E aí eu tô rindo porque eu sou escrota, mas assim, tinha muito sofrimento em torno disso. Só que ele escreveu sobre isso, ele não quis ler na sala. E aí ele não queria ler porque ele achava que era um sofrimento ridículo. Afinal, se as mulheres são assassinadas, se existe tanta violência de gênero, tanto estupro, isso era nada. E aí, quando a aula acabou, ele veio, a gente foi falar com ele, na verdade, e aí foi uma pena, porque era o último dia, né, não dava para explorar a partir de outros lugares e de diálogos com a sala, mas para pensar um pouco, assim como a gente não consegue fazer essa régua de marcadores sociais da diferença, a gente não consegue fazer uma régua de sofrimentos. Então, que os sofrimentos que eram trazidos à tona, e aí era isso que a gente tentava trabalhar, mesmo antes dessa situação, mas os sofrimentos que eram trazidos à tona, eles eram permeados por questões estruturais, não eram sofrimentos, quaisquer sofrimentos, porque os temas que eram trabalhados eram temas que passavam, né, pelas pessoas de uma forma individual, mas que estavam em diálogo com a sociedade. Então, a gente tinha muito essa preocupação de colocar que todo e qualquer pensamento, todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer dúvida, ela era bem-vinda. E acho que era por isso que as pessoas conseguiam fazer perguntas que pareciam óbvias e das quais elas se envergonhavam, do tipo, raça, existe raça? Né? Existe algo biológico que diferencia as pessoas? E por mais que tivesse alguns olhares e tal, tinha sempre esse cuidado, que eu acho que era mais nosso, né, de deixar as pessoas à vontade. Não era fácil, mas eu acho que era algo que a gente ia colocando desde o primeiro dia. E que, curiosamente, depois, quando eu dei aulas para as crianças, era um projeto com crianças de 8 a 11 anos, era para falar sobre relações étnico-raciais, também funcionava com elas dizer que toda e qualquer dúvida era muito bem-vinda, e de uma forma muito sincera, porque isso permitia mesmo que emergissem ali questões muito importantes e questões que eram muito semelhantes ao que eu ouvia desses alunos adultos, mas que estavam ali naquele início, naquela semente de algo que podia se transformar em algo muito dolorido depois. E aí eu até fiz pedagogia, né? Concluí agora a licenciatura em pedagogia, porque, no fim, era como se poder lidar com crianças e com adolescentes fosse evitar que depois esses alunos ficassem adultos com tanta dor e com tanto sofrimento, porque eu acho que a educação continua sendo essa chave transformadora, e que não tem muito outro lugar que não na educação para que a gente faça essas disputas. E aí, sobre o que você falou sobre a vergonha, eu achei muito interessante, porque acho que passa muito por uma questão geracional mesmo. Então, que a nossa geração consegue transformar não só numa pauta de luta e reivindicações, mas como objeto de estudo, né, como tema de pesquisa. E isso me faz pensar muito que quando eu entrei na faculdade, que eu defendi as cotas, né, debate sobre cotas, eu pensava muito em como pessoas como eu precisavam estar naquele espaço, porque era muito rico aquele espaço. E só foi depois que eu fui pensar que a gente também precisava estar naquele espaço, porque a gente tinha que modificar o espaço, que as pesquisas seriam modificadas, que o ponto de vista seria outro, que as nossas experiências iam, inevitavelmente, abrir horizontes ali que não estavam abertos. E isso incomoda, eu acho que incomoda muito, porque, em alguma medida, a gente sacode a noção de autoridade, né? A autoridade dos professores, a autoridade de quem está nesse espaço de uma forma tão confortável e que consegue falar de uma forma tão confortável. E daí vem esse cuidado também, para que isso não se transforme apenas em ressentimento. Eu acho que o ressentimento é legítimo, mas ele não pode ser a única coisa. A gente tem que continuar dialogando, e que esses corpos precisam continuar à escuta, e é por isso que eu gosto tanto do Nancy, quando ele traz essa noção de corpos à escuta. E essa coisa de agarrar tudo que aparece, da criatividade. Eu acho que tem uma coisa que o Emicida fala, que eu gosto muito, que é que ele queria comer ovo por opção. E acho que quando a gente come ovo por opção é outra coisa, né? O ovo fica muito mais gostoso. Então, acho que essa também é a nossa luta, que é ocupar esses espaços e ter esse reconhecimento. E acho que é por isso que, de fato, a gente vai agarrando as coisas que aparecem e agarrando com muita força. Eu acho que isso diferencia muito, em alguma medida, quando eu
comparo, às vezes, né, trajetórias de pessoas que saíram de lugares periféricos, de lugares subalternizados, e que ocuparam esses espaços na academia ou em outros lugares. Eu acho que tem uma questão aí dessa coisa de crescer ouvindo que você tem que ser 10 vezes melhor, e que isso é extremamente desgastante, mas às vezes é isso, a força que você coloca para fazer as coisas, e o quanto você adoece também por conta disso, é outra, né? A dinâmica vai ser outra. Eu acho que a gente tem que cuidar disso também. E é por conta disso também que quando a Isadora fala da forma como a gente é lido, né, por nossos pares, eu acho que isso sempre me intrigou muito. A forma como a gente se lê, principalmente na antropologia, porque eu acho que ir para a antropologia, e não para a ciência política ou para a sociologia, tinha muito a ver com esse espaço em que eu achava que era possível mesmo trazer mais essa criatividade, que havia um espaço ali para uma produção a partir de outros lugares. E me incomodava muito profundamente quando eu ia percebendo que não, que por mais que a gente pensasse o tempo todo a alteridade e que a gente pensasse o tempo todo essa diferença estava sempre no outro, né? Ela não estava entre os antropólogos. A gente pouco, pelo menos na experiência que eu tive no mestrado e na graduação, acho que um pouco menos no doutorado, mas o diferente é sempre o outro, está sempre no outro, os antropólogos como uma massa toda igual, em que as pessoas pouco falam sobre si, e quando falam, e vejo que as pessoas falam mais, mas muitas vezes se restringe a dizer, sou um homem branco, né, fazendo uma pesquisa, e aí você fala, jura, moço? Se você não falasse, eu não ia notar. Mas ainda que tenha esse posicionamento, a pessoa não consegue colocar em sua pesquisa quais são as implicações que isso traz. Então, acho que a gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido, no sentido de desfazer mesmo essa coisa do penso, logo existo, e trazer a coisa do sinto, portanto, posso ser livre, da Audre Lorde. Eu acho que tem muito isso. E para mim e para a Isa, eu sinto que a antropologia só faz sentido a partir de um lugar que é político e que é um lugar do afeto também. E aí eu entro na outra coisa que a Isa estava falando sobre as biografias. Eu acho que é muito difícil quando você estuda em contato, ainda mais uma biografia de uma pessoa que está viva. Porque eu acho que quando a pessoa está morta, você está em contato com arquivos, é diferente. Mas quando a pessoa está viva, você está ali convivendo com ela, um convívio que se prolonga por alguns anos, acho que entra uma questão de responsabilidade e de uma ética que traz assim, uns pesadelos, porque não é simples, você está remexendo em dores e feridas muito profundas dessa pessoa. E ao mexer nisso, você também mexe em dores suas, em questões suas. Então, quando a gente está pensando num estudo de trajetória, numa biografia, não tem como essas dores não se atravessarem e ser, né, o sofrimento e, de novo, esse afeto, o que marca a pesquisa. Eu lembro que teve uma aula que eu perguntei para a Isadora, mas, Isadora, como é que a gente lida, né, com esse sofrimento que as pesquisas nos trazem? E aí a Isadora ficou me olhando assim e falou, sofrendo, né? Não tem outra saída. E eu jurava que ela ia me dar uma resposta mágica que ia, assim, resolver. E aí eu percebi que é isso, não existe outra forma, né? Não tem... Se a gente se transformar quiser fazer as coisas de uma forma imparcial e sem encarar esse sofrimento, a gente vai fazer uma antropologia que não se diferencia dessa antropologia que a gente critica e que a gente não quer fazer igual. Então, acho que quando tem essa tensão de origem, quando a gente se sente deslocado, que bom que a gente se sente deslocado, porque quando a gente deixar de se sentir, ou a coisa está muito transformada, o que eu acho que vai demorar bastante, ou a gente vai estar fazendo exatamente igual, eu acho que não é isso que a gente quer. E aí, Pedro, sobre o colorismo, eu estava dando uma aula recentemente, essa não foi com a Isa, essa era numa outra instituição. E aí começou esse debate muito forte, aí tinha os alunos dizendo, você não é negro, você não é negra, etc. Essa coisa que a gente conhece, que é muito, que eu acho que é muito perversa. E aí uma aluna minha falou uma coisa fantástica, ela virou e disse, engraçado, né? A gente fica brigando entre a gente para dizer quem é negro ou não é negro, a polícia não tem dúvida de quem é ou não é.
E aí a gente começou a refletir junto naquele dia o quanto talvez a gente tenha uma falha, né, histórica do movimento negro no Brasil, que não conseguiu sustentar essa ideia, então, de que pessoas pardas são pessoas negras, né? Uma falha de construção dessa negritude de uma forma política, né? De uma forma que a gente não consiga abrir espaço para o questionamento de quem a gente é. E é muito louco isso, porque, do meu ponto de vista, é um desserviço porque a gente precisa se unir entre a gente para que a gente consiga avançar politicamente. É preciso que a gente faça, né, coalizões políticas, não só entre pessoas negras. E acho que quando a gente entra nesse debate da forma que ele tem acontecido, a gente entra numa disputa, de novo, por autoridade de quem tem os direitos de falar, de quem sofre mais ou menos. E do meu ponto de vista, o racismo, ele não é pior ou melhor, dependendo da cor que você tem. Eu acho que ele acontece de formas muito diversas. Porque é claro que as pessoas que têm a pele muito mais escura que a minha vão sofrer um racismo de uma outra forma, não a mesma forma que eu. Mas isso não faz com que o que eu sofro também não seja racismo. Então, acho que essa regra aí dos sofrimentos ou das opressões, ela não funciona para dar conta de toda essa complexidade. Gente, vou tentar ser bem breve, só espera eu... Tô acabando a minha bateria aqui, rapidinho. Estão me ouvindo? Então, né? Agora abriu. Tentar fechar um pouco também acho que começar dessa questão do colorismo. Isso tem muito a ver com o lugar de fronteira que a Isa apontou quando falou, né? E eu acho que eu tento olhar como um lugar potente também. Estar nessa fronteira é um lugar que nos posiciona num lugar que permite olhar de uma maneira bastante específica, né? Para certas questões. Que pode ser muito potente, mas também é muito desconfortável. Acho que a questão do colorismo cola com isso muito bem, porque é sempre, para mim, eu já escrevi sobre isso, é muito exaustivo ter que explicar para as pessoas que eu sou negra, sabe? Ter que carregar uma placa, assim, sabe? E já lidei com situações em que convivia com professoras por 2 anos e a pessoa vira para mim e fala, nossa, só agora que eu percebi que você não é branca. Então, existe um apagamento muito grande aí também. E nessas situações em que a gente tem uma racha entre o movimento social, uma dificuldade de pensar que a gente está junto nisso, né? A gente percebe que também, por exemplo, a Djamila, que foi citada pelo Pedro, tem um livro excelente, que é leitura obrigatória, que é sobre lugar de fala, né? O que é lugar de fala e tudo mais. E ela é bem... Bom, me parece essencial para a gente ler. Mas quando ela vai, e ela cita outras autoras, trabalha com outras autoras, mas quando ela fala, a partir desse lugar, né, onde ela se lê como, se diz como mulher preta retinta, né, e fala para outra da Clarinha, isso vai completamente contra, por exemplo, tudo isso que a Sueli Carneiro, que é uma referência para a gente, estava falando durante anos. Então, acho que eu concordo muito com a Nanda sobre essa fratura, né? A gente não conseguiu, às vezes, emplacar uma certa ideia. E o colorismo pode ser a gente se juntar nessas gradações e reconhecer que os lugares são diferentes, mas que estão todos sobre uma branquitude que vai afetar todos nós e nos fazer mais ou menos próximos de capacidade de circulação e etc., sofrendo violências que não são iguais, mas eles fazem parte de um mesmo sistema, que é racista, né, que vai afetar os sujeitos, é bastante complicado de lidar com isso. Eu acho que sempre é uma necessidade que a gente tem de se virar do avesso para lidar com isso, né, para lidar com essas questões, e mesmo falando na aula, porque a gente precisa assumir um lugar para falar essas coisas, né,
e nem sempre é o lugar que as outras pessoas estão falando, né? Que algumas pessoas... Eu, nos últimos anos, com algumas amigas que também são lidas pelo IBGE como pardas, comecei a me apropriar da categoria pejorativa afrobege, ressignificando ela, fazendo chacota, assim, afrobege mesmo. Porque é o que dá para fazer, para mostrar que existe um outro lugar aí que não é lá nem cá, mas que está muito próximo dali, está interessado politicamente em fazer essas mudanças junto, né? E aí, nisso, eu acho que também tem uma coisa muito a ver com a nossa geração aí, dos últimos anos, que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, enquanto a Nanda falava também, sobre uma ideia que a gente não mencionou aqui, mas também tem muito a ver com a nossa prática. A Nanda e eu corremos em lugares diversos, não só trabalhamos juntas, mas trabalhamos muito juntas. E a gente tem uma forma muito própria de fazer a aula junto, né? De produzir em dupla. E aí acho que tem uma ideia muito forte na nossa forma de produção de conhecimento e em como a gente pensa que é uma noção de coletividade, que nunca é só sobre a gente, né? Só sobre eu. Não é o eu da autoria, não é a individualidade branca própria da universidade. Fulano escreveu isso, fez aquela pesquisa, etc, etc. Tem ideias que eu nem sei mais de quem é. Se é minha, se é da Nanda. E eu carrego tanta gente junto. E muitas das minhas reflexões têm muito a ver com experiências da minha avó, experiências da minha mãe, e como isso vai me moldando, os encontros que eu vou tendo na minha trajetória. E aí, quando a gente faz as aulas, é isso, a gente vai encontrar os estudantes, eles também vão nos afetar e transformar, isso vai ter um impacto no que está sendo produzido ali. Então, a gente é muita gente junto, e o que a gente propõe enquanto saber é coletivo, não é eu, não é autoria, não tem esse lugar. E aí, por exemplo, quando alguém vence, a gente vence junto, né? Quando alguém sobe, a gente sobe junto. Então, eu acho que isso é muito próprio também dessa nossa geração, que está tentando produzir outra política, né? Outra forma de fazer política, e crescer junto e se ver como grupo também e conseguir alçar alguns espaços, né? Então, nunca é sobre subir sozinho, né? Nunca é sobre pesar no pescoço de quem está embaixo. É sempre sobre subir junto e puxar a corda e vamos junto. Então, para mim, tem sempre esse lugar que é política e afeto, né? Não só o afeto de se afetar pelo outro, mas tem sempre emoção, né? Tem sempre esse lugar canceriano. E acho que daí também fica evidente que na nossa forma de fazer, essas emoções que geralmente a gente não a gente tem uma antropologia das emoções, né, mas nem sempre as emoções tiveram um lugar tão observado para as nossas produções, digamos. Isso faz muito parte do que a gente faz quando está olhando para questões raciais, quando está olhando para questões de gênero, a gente olha para a memória, olha para emoções e vê como isso vai nos moldando como sujeitos e como isso tem a ver com os nossos contextos sociais, né. Eu não acho que é aleatório que eu não falasse, né? Eu não acho que é aleatório que a gente tenha certas diferenças entre as pesquisadoras e pesquisadores. E eu acho que é preciso observar isso. E deixa eu só pegar aqui, que eu gostei muitas das questões que foram levantadas, e mandei tudo para Nanda, a gente pode escrever depois, inclusive. Nanda e eu somos sempre assim, vamos escrever sobre isso que aconteceu agora. Então, tudo virou um artigo, né? Ou a pretensão de um artigo que vai ser escrito até os 80 anos de idade. Também, eu acho que nessa primeira questão, que foi sobre a questão do autoflagelo, que eu acho que a Nanda falou um pouquinho, mas tem também algo que é muito contemporâneo, que tem a ver com o lugar de fala, que é, eu, por exemplo, trabalho com homem, né? Ou os caras chegam me silenciando, ou é o contrário. Chega culpa, dá quase vontade de pegar no colo e falar, coitado, sofre pra caramba, é homem, oprime as mulheres, tudo mais. Então fica num lugar muito narcisista do eu, que sofro, porque sou um opressor e tudo mais, e daí ele se chicoteia e tal. E eu quase viro e falo, a sua culpa não me ajuda, né? Partilha comigo o seu poder, né? Não é sobre a sua culpa ou esse lugar de
quando a gente fala de reconhecer o próprio lugar, pensam que é uma forma estática de se descrever e falar, eu sou privilegiado. E a gente não está falando disso quando está falando de lugar de fala e quando está falando da necessidade de deixar evidente de onde você fala. A gente está pedindo para as pessoas se denominarem, se descreverem de uma maneira que nem é essencialista, é socialmente produzida, exatamente para mostrar que os saberes têm um certo lugar e que se relacionam em relações de poder de uma certa forma que não é igualitária diante desses lugares. Não é para o cara ficar lá falando, sou privilegiado, eu oprimo todo mundo, etc. Porque isso não me ajuda, e não é potente para pensar, e meio que deixa tudo estático, como se o poder não fosse um jogo, né? Não fosse algo que não é estático, é negociação e muda de lugar conforme a relação, né? Então, sempre é um esforço para deixar isso bastante mais evidente, porque as pessoas chegam muito com aquele olhar oprimidos e opressores, e o cara que chega falando, chega já pedindo desculpa. Não, desculpa, professora, é porque eu sou homem, eu sou uma merda. Tem uma música do como que é o namorado o esposo eu só lembro da mulher, porque ela que é importante, da Nelis Assunção, mentira, ele é legal também. Esqueci o nome do namorado da Nelis Assunção, mas é o baterista, que é foda e tudo mais, e ele tem uma letra de um álbum que ele fez, Boca, que o cara começa num slam falando, porque eu sou um homem branco, não sei o que lá, e no final ele fala, eu sou um bosta, pra resumir assim, porque ele tá em todos os lugares de privilégio. Só que essa é uma leitura muito simplista, e coloca no sujeito e no indivíduo algo que ele não é o centro. A gente está pensando sobre o sistema social de pensamento e como vai produzir relações de poder na sociedade. Então não me ajuda você falar que você é o opressor e privilegiado e tudo mais. Legal se você reconhecer esses espaços onde você tem mais poder e fazer alguma coisa sobre isso, né? Mas as pessoas pensam em termos de inimigo e amigo, em vez de pensar em sistema de pensamento que reproduz situações e transformar isso, né? Tô acabando já, gente. Acho que eu não quero falar mais nada, na verdade. Tô satisfeita. Acho que já falei bastante e foi um prazer ouvir também. Sempre aprendo muito e sempre repenso, né? Acho que essa é a loucura de trabalhar com conhecimento também, né? Como a gente não tem um pensamento estático. Eu sempre que converso, eu passo a pensar outras coisas e reler os eventos anteriores e coisas que eu estava pensando antes. Então, espero que eu não tenha sido tão caótico quanto eu acho que eu fui. Imagina, Isa, acho que, né, só reforçando que estava lá no propósito das suas aulas, a Isadora também escreveu no chat, né, para a Regina, enfim, acho que é isso mesmo, né, está todo mundo aprendendo e aprendendo junto. Foi sensacional, gente, enfim, fico super feliz, tá bom? Obrigada, e a gente encerra por hoje. Você quer falar mais alguma coisa, Isa? Só agradecer, né, a Isabela, a Fernanda. Eu sabia que elas iam dar uma baita aula, elas deram mesmo, e mais do que uma baita aula, elas compartilharam muito com a gente, né? E fizeram a gente compartilhar, tá vendo? Como são as coisas. Então, poxa, super, super legal. Tá aí uma dica, Tânia, seu curso de ensino de antropologia. Já vai conversando com elas. Mas, gente, obrigada. Aprendi pra caramba, achei incrível. E hoje é praticamente uma sexta-noite, né? Amanhã é feriado, então eu acho que a gente quintou, digamos, com louvor, assim. Então, super obrigada, valeu mesmo, e enfim, seguimos. Eu adorei também que são duas doutorandas, né, que estão aí em várias experiências múltiplas de trabalho, formação, né, estão fazendo a pesquisa, a tese nessa correria ainda. Eu acho que é muito inspirador ver vocês colocando da forma que vocês colocam, sabe? Então, obrigada, gente, só a agradecer. E no próximo a gente vai ter o Gustavo Rossi, que está aqui no nosso chat, escondido, e o Christian Basser, né? A gente vai conversar sobre documentos, pesquisa e documentos. Ótimo.
Gente, muito obrigada. Muito obrigada, adorei. Obrigada pelo espaço. Também, gente, aprendi muito. Obrigada. Foi uma delícia. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.